pode acompanhar a leitura bíblica sentado mesmo, mas em referência. Nós estamos diante do Santo, do Poderoso, daquele que é digno de receber a nossa adoração, mas também daquele que vem, daquele que se manifesta como Pai, daquele que se manifestou no Filho e daquele que enviou o seu Espírito Santo. Amém? Daquele que se revela através da sua palavra, daquele que nos conhece, daquele que nos ensina, daquele que nos toca. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Hoje, como já foi dito, como vocês estão vendo, é a ceia do Senhor e nós vamos meditar num texto, quando Jesus, ele realiza a ceia com os seus discípulos. A partir do verso 7, diz assim: Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos chaves aqui para a nossa meditação. Jesus, de antemão, já pede aos discípulos para irem a um determinado lugar e prepararem a ceia da Páscoa, a festa da Páscoa, comemorada ali pelo povo de Israel. Então, quando chega a hora, Jesus se senta à mesa e Jesus diz: Eu estava desejando ansiosamente cear com vocês esta Páscoa. Logo depois, Jesus então é morto, crucificado, entregue ao sofrimento. Jesus diz isso: Quero cear com vocês antes do meu sofrimento. E depois Jesus então ceia ali com seus discípulos, e mais à frente, no versículo 22, depois que ele fala que há um traidor, ele diz: o Filho do Homem, na verdade, vai, ou seja, vai agir, vai acontecer com ele aquilo que já está determinado. Amém? Eu sei que hoje é um dia de muita expectativa, e essa palavra ficou no meu coração desde que o Senhor falou comigo nesse texto, sobre expectativa.
Eu percebo aqui que Jesus tem uma expectativa em relação a esta ceia, a esta última ceia. Expectativa é o quê? É um sentimento, é um pensamento por alguma coisa que vai acontecer, não é? Por algo que você está esperando, por um resultado que você está ansiando. E quando Jesus diz que ele está ansioso por cear com os discípulos, não é como alguém que está com saudade, né? Tipo assim, olha, faz tempo que eu não te vejo, então estava ansioso, esperando por esse momento, numa expectativa da gente comer junto. Não é isso. Os discípulos estavam andando com Jesus. Aliás, são os discípulos que vão à frente preparar essa ceia. O versículo 1 do capítulo 22 fala que os principais sacerdotes e escribas planejavam como tirar a vida de Jesus. Porque se aproximava a Páscoa, já havia, né, um murmurinho, uma atividade, vamos dizer assim, na tentativa de tirar a vida de Jesus. Então Jesus parece que encontra um lugar secreto para cear, porque ele não queria, né, que acontecesse antes do previsto. Então Jesus tinha uma expectativa. A nossa vida, ela é gerada por expectativas. Você, quando veio ao culto hoje, talvez veio com uma expectativa. Você quer que Deus fale com você, você quer que Deus responda alguma dúvida, alguma inquietação do seu coração, você quer que Deus traga paz a um conflito que você está vivendo, você quer que Deus abra as portas em alguma área profissional, financeira. Nós temos expectativas rotineiras e cotidianas, não é? Então eu queria que você ficasse com esse tema da mensagem, a expectativa do Mestre. Mas a expectativa de Jesus aqui é porque ele tem um olhar para essa ceia como um olhar diferente de todas as outras refeições que ele já fez com os discípulos. De todos os encontros que ele teve com os apóstolos e com as pessoas que o seguiram, com as pessoas que creram, com as pessoas que se aproximavam dele. Jesus teve muitas refeições, mas essa em especial tem uma expectativa diferente para Jesus. Para os discípulos era só mais uma refeição ao lado do Mestre. Para os discípulos era só mais um ritual, como eles praticavam desde o Antigo Testamento, a festa da Páscoa ou a festa dos pães asmos. Mas para Jesus era a última refeição com os seus discípulos. Essa ceia da Páscoa lembrava a libertação do povo de Israel lá no tempo do Egito. Era uma celebração para lembrar, para trazer a memória de como Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Mas para Jesus era um momento esperado, porque ele sabia, porque a expectativa dele é que uma grande e poderosa e verdadeira libertação viria a acontecer com a sua morte na cruz. Para Jesus era um marco da libertação, assim como o povo de Israel, quando marcou-se a Páscoa, marcou-se por um determinado sinal de Deus. A morte veio e então disse Deus, vocês vão ungir os umbrais das portas, estão lembrados da história? E vocês vão ficar livres. A morte não vai chegar na casa de vocês. Para Jesus, essa ceia, essa Páscoa, é o marco de que a morte jamais teria poder sobre ele ou sobre aqueles em quem ele viriam a crer nele. Vou repetir, porque até gaguejei, né? Porque é tão forte, eu estou tremendo com essa palavra dentro de mim desde do dia que eu botei isso no papel. Queridos, essa expectativa de Jesus era declarar que a morte jamais teria poder sobre ele ou sobre aqueles que viriam crer nele. Nós poderíamos até cantar aquela música, né? Ó morte, onde tu estás, ó morte?
Nós cantamos aqui, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa expectativa de Jesus nessa ceia especial era que os discípulos pudessem entender que ele estava entregando o seu corpo, e ali o pão era o símbolo do seu corpo, e o cálice era o símbolo do seu sangue, como sacrifício, como entrega a uma morte temporária. A uma entrega temporária pela morte. Olha só, eu quero trazer para você algumas verdades que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, a sua morte foi voluntária. A morte de Jesus foi voluntária. Ele declara isso em João capítulo 10. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e este mandato recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. Eu não sei, talvez, muitas histórias contadas nas escolinhas da vida, a gente ficou pensando, foi Pilatos, foi o povo que traiu Jesus, o povo que, foi Judas. Não, queridos, Jesus disse, ai daquele por quem isso vai acontecer, mas já está determinado o caminho que foi traçado ao Filho do Homem. Jesus diz, ninguém pode tirar minha vida, só o Pai tem controle sobre mim, só o Pai tem autoridade sobre mim. É eu que recebi do meu Pai um mandato de entregar e no momento certo de reassumir. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele foi lá no abismo e tomou as chaves do inferno. E a morte não teve poder sobre ele. A sua morte foi voluntária porque ele mesmo se ofereceu. E ele se ofereceu no meu e no seu lugar. Diga, ele foi no meu lugar. Quando ele estava lá sofrendo angústias na sua alma, derramando suor de sangue, por um momento ele até pensou, ai Deus, está difícil demais. Me entregar pelos pecados de toda a humanidade é um peso difícil demais. No entanto, faça a tua vontade. Esse cálice é pesado demais. Se fosse possível, afasta, Senhor. Mas se não, mantenha a tua vontade. Mantenha a tua vontade. Em segundo lugar, a sua morte foi por amor. Foi uma morte voluntária, onde ele mesmo se entregou, onde ele mesmo se doou, onde ele mesmo colocou a sua vida como pagamento da nossa dívida, e ele fez isso por amor. Efésios capítulo 5, verso 2 diz assim, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E o texto que nós lemos aqui, 1 João 4, verso 10, diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 13:1 ainda diz, ora, antes da festa da Páscoa, esse momento que Lucas aqui registra, João registra também e diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Aleluia. Amou-os até o fim. Jesus entregou-se voluntariamente por amor. Um amor que João também registra, amor de tal maneira. Um amor de Deus imensurável, eterno, amor que cobre multidão de pecados, esse amor tão intenso, manifestado em Jesus. E ele declara,
Eu fiz isso por amor. Eu fiz isso por amor. O Senhor fez porque ama você. O Senhor fez porque ama você. Ninguém seria capaz de fazer algo tão precioso, algo tão poderoso por nós. Somente o Pai que amou tanto. Somente o Filho que amou tanto. Foi uma morte voluntária, mas foi também uma morte por amor. E foi também uma morte com um propósito. Foi uma morte com um propósito. O texto diz aqui que Jesus declara que nunca mais a comeria aqui de forma terrena, física, com os seus discípulos, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus já está profetizando que a Páscoa vai acontecer de uma maneira extraordinária na sua segunda vinda, quando ele retornar. A morte na cruz teve o propósito do perdão dos pecados. Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Colossenses 1, 13 e 14 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A morte na cruz teve um propósito: nos livrar da escravidão do pecado, remir, libertar-nos de todo o pecado, libertar-nos do laço da morte, libertar-nos, porque o salário do pecado é a morte. Ele veio nos libertar da morte. A morte do Senhor Jesus teve um propósito maior, que é de nos tirar das trevas para o reino da sua luz, que é nos tirar da condição de inimigos de Deus, condenados à ira de Deus, para nos tornarmos agora filhos do Pai, abençoados por Ele. E é por isso que a ceia, ela é um símbolo da aliança com Deus. E o que é a aliança com Deus? A aliança, queridos, é um pacto de bênção que Deus faz. Isso está registrado lá em Abraão. Quando Deus escolhe Abraão, quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e eu te farei, e farei a sua descendência maior que as estrelas do céu. Então diz: eu te abençoarei, e em ti todas as nações serão benditas. Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança é uma aliança de bênção, é um pacto de bênção. Quando Jesus vem em ceia e coloca que o seu corpo e o seu sangue derramado vai criar esse novo pacto em Deus, é uma aliança única, verdadeira, intransferível, imutável e agora para sempre. A aliança que Jesus faz conosco é Deus dizendo, como disse a Abraão: eu te abençoarei, e a partir de você toda a sua descendência será abençoada. Eu farei de ti uma nação próspera. Eu farei de ti sacerdócio real. Eu farei de ti nação santa. A ceia do Senhor é um memorial para nós lembrarmos de que ela tem um propósito, queridos. Não apenas de nos livrar de todo o pecado e da morte eterna, mas também de que Deus fez uma aliança de bênçãos conosco. Deus faz um pacto de nos abençoar, de nos prover o que nós precisamos, de estar conosco até a consumação do século, e mais do que isso, de nos dar a vida eterna nos céus. Essa aliança que Deus faz com Abraão está em Gênesis capítulo 12. Mas em toda a Bíblia, a gente percebe a presença do vinho e do pão
nas refeições, nas festas, nos rituais do povo de Deus. Isso vai aparecer em Números, capítulo 15. Isso aparece também quando, em Gênesis, capítulo 14, Melquisedeque, que é considerado um sacerdote do Senhor, vai ao encontro de Abraão, e o texto diz que ele leva pão e vinho. E lá ele declara: Abraão, bendito do Senhor. Abraão, abençoado pelo Senhor. Quando nós nos reunimos para cear, para celebrar a ceia do Senhor, o pão e o vinho têm muitos significados para nós. Tem muitos significados espirituais. Então, a pergunta que eu fiz lá no início: qual é a sua expectativa ao participar da ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sinal de pertencimento à família da fé. A ceia do Senhor é um sinal da nossa comunhão no reino de Deus. A ceia do Senhor é aquilo que nos une. Como Paulo diz, agora já não há mais grego, judeu, senhor ou escravo, homem ou mulher, todos são colocados no mesmo nível diante do Senhor, na mesma unidade. Qual é a nossa expectativa quando a gente vem à casa do Senhor para celebrar a ceia, lembrando que Jesus fala assim: é um memorial de mim. É para nós lembrarmos do quê? Somente de que Jesus morreu da cruz? Não, eu tenho certeza que não. John Stott, ele escreveu assim: a Santa Ceia, instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo não me esqueçam. Antes foi um marco de grande riqueza e de significados espirituais. Não é simplesmente vir, comer um pão, beber um vinho. Não é simplesmente vir e lembrar que Jesus morreu na cruz. Mas é saber que há uma expectativa ainda maior quando nós vamos cear com Ele, quando se cumprir tudo aquilo que está determinado. A sua morte se tornou um memorial daquilo que está por vir. Apocalipse 3:20, ele diz que Ele está à porta, e aquele que abrir a porta, então Ele entrará e ceará com Ele e Ele comigo. Há uma expectativa da parte do Senhor de que nós cheguemos à glória, ao reino celestial para cear com Ele. Ele diz: essa é a última na terra, vocês não vão comer mais comigo, eu não comerei mais, até que se cumpra o dia do reino de Deus, até que aquilo que está determinado nos coloque de novo juntos, até que aquele encontro espiritual e poderoso na glória nos permita cear juntos novamente. A expectativa de Jesus não era só naquela última refeição, queridos. A expectativa de Jesus é a grande Páscoa, quando todos nós, então, passaremos pela morte, mas não morreremos. Ressuscitaremos num corpo incorruptível. Ressuscitaremos com Ele e receberemos uma coroa inacessível de glória. Qual é a sua expectativa quando você vem a cear com o Senhor? Confesso para vocês que eu tinha muitas expectativas, mas depois dessa mensagem eu já tenho um coração diferente, um olhar diferente. Quando eu senti Jesus falando para mim: tenho desejado ansiosamente comer com você esta Páscoa. E não é dessa que ele está falando. Não é dessa, mas é da Páscoa espiritual. É da ceia espiritual. Você pode sentir Jesus falando isso. Tenho desejado ansiosamente. Há quanto tempo temos andado com Jesus? Há quanto tempo temos ceado com Jesus? E Jesus ainda é capaz de nos surpreender. Jesus ainda é capaz de nos mostrar que nós não sabemos nada, que nós não temos visto limitado e há tanta coisa por descobrir.
Quando ele diz até que se cumpra no reino de Deus uma Páscoa celestial, uma libertação celestial, uma libertação completa. Por isso, queridos, seja qualquer expectativa que você esteja vivendo no hoje, no agora, não se compara com aquela que nós vamos viver na eternidade. Eu costumo dizer que meu pai viveu 60 anos. Meu irmão viveu 42, né? 42. Eu não sei quanto eu vou viver. Mas uma coisa eu sei. A vida eterna com Deus não se conta. A vida eterna com Deus não tem folhinha para você ficar virando o calendário. A vida eterna com Deus, você não vai ficar contando quantos dias você viveu. A vida eterna com Deus é eterna, infinita. E se nós ansiamos por esse dia, nós precisamos vir com uma expectativa como essa, de que breve eu estarei com Jesus, breve eu verei o meu mestre, breve eu cearei com ele as bodas do Cordeiro, breve serei recebida por ele, recebido por ele, breve eu ouvirei o meu nome, breve eu receberei dele presentes, umas vestes novas, um anel no dedo, um novo nome. Com que expectativa a igreja está vivendo, queridos? Nós estamos vivendo numa expectativa em que nós depositamos a nossa confiança em homens, em carros, em cavalos, em dinheiro. Quando nós que conhecemos a verdade que liberta, temos que ter uma expectativa daquilo que está por vir. Grandes coisas ainda estão por vir. Grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Grandes coisas nós ainda podemos aprender com Jesus. Grandes coisas ainda podemos viver com Jesus no porvir. Aqui e no porvir. Amém? Eu quero orar por mim, por você, pela igreja. Feche os seus olhos. Se você precisa confessar diante do Senhor, se você precisa pedir perdão pelo Senhor, hoje, no momento de intercessão que nós estávamos lá em cima, eu orei como igreja, como muitos dos profetas faziam pelo povo, pedindo perdão pelo povo, pedindo perdão pela igreja, por muitas vezes não priorizarmos os momentos com Jesus, os momentos para cearmos com Ele, as ceias espirituais, os momentos para aprendermos dEle. Jesus tem ansiado estar conosco, Jesus anseia nos ensinar, Jesus anseia nos prosperar, Jesus anseia nos ver crescer, Jesus anseia por nos usar como instrumentos dEle, Jesus anseia por nos capacitar e nos dar dons, Jesus anseia por nos encher da sua paz. E muitas vezes nós estamos com uma expectativa em coisas terrenas. Pai, nos perdoa, Senhor. Mas nesta noite nós colocamos o nosso coração contrito e arrependido diante do Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito. Então olha agora, Senhor, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, olha para dentro de mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me livra, Pai. Mas que eu possa ser sensível à Tua voz. Ouvir o Senhor dizendo o quanto o Senhor tem ansiado andar conosco. Paizinho, nós ansiamos pela sua vinda. Nós ansiamos pelo momento em que nós seremos livres do corpo dessa morte. Como disse o apóstolo Paulo,
Nós seremos livres de toda corrupção, de toda mentira, de toda dor, de toda enfermidade. Nós seremos livres de todo engano. Nós seremos livres de toda ansiedade, Senhor. De todo cárcere, de toda prisão na mente. Que nós como igreja, como noiva, possamos ansiar, Senhor, por esse dia em que nós nos encontraremos face a face com o Senhor. Então cearemos com Ele. Oh, Papai, a sua morte teve um propósito, Jesus. A sua morte foi por amor. A sua morte foi por uma aliança eterna conosco. Não nos permita esquecer disso dia a dia, Pai. Não nos permita, Senhor, esquecer que o Senhor se entregou no nosso lugar, que o Senhor nos amou até o fim e que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Muito obrigada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós já estamos encerrando este culto. Fraco. Nós já estamos encerrando este culto. Mas a nossa vida é uma vida? Amém. Por onde você vai, você leva o Senhor. Por onde você vai, você dá testemunho do nome do Senhor. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, único, justo e maravilhoso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito que é santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, se assim você recebe, você diz amém. Um beijo no coração de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma boa semana a todos.